Então vamos lá, pessoal. Na última aula a gente parou aqui na questão 1 da semana 3. Ok? Então vamos lá para a semana 3. Semana 2, semana 3, né? Com o tema as diferentes formas de registro. Ó, Surian chegou. Surian. Oi. É Surian Evelyn Facción Fonseca? Sim. Tá bom. Coloquei sua presença aqui. Beleza? Deixa eu só conferir para ver se eu coloquei presença para todo mundo. Coloquei. Tá bom. Beleza, pessoal. Na última aula a gente tinha parado aqui na semana 3, né, com o tema as diferentes formas de registros da história e sua contribuição para a preservação da memória. Tá bom? Passando aqui mais adiante, o PET ele traz esse texto. A memória é também um objeto de luta pelo poder travada entre as classes, grupos e indivíduos. Decidir sobre o que deve ser lembrado e também sobre o que deve ser esquecido integra os mecanismos de controle de um grupo sobre o outro. Outro aspecto importante acerca da memória é sua relação com os lugares. As memórias individuais e coletivas têm nos lugares uma referência importante para sua construção. As memórias dos grupos se referenciam em espaços em que habitam e nas relações que constroem com esses espaços. Os lugares são importantes referências na memória dos indivíduos, uma vez que as mudanças empreendidas nesses lugares provocam mudanças importantes na vida e na memória dos grupos. Ok? Deixa eu ver aqui, Helena, Henrique. Tá bom. Tem alguém aí que está com a conexão caindo, né? Ok, pessoal? Eu não. Eu não. Vamos lá. Eu não. Beleza. Eu também não. Mas vamos lá. Galerinha, esse texto aqui ele está falando de dois assuntos aqui, tá bom? O primeiro é como que o assunto que vai ser abordado na história é escolhido por quem está no poder, tá bom? Porque a história ela também entra nessa disputa política. Na política sempre acontece isso, né? Um lado, ele sempre vai querer mostrar suas qualidades e esconder os seus defeitos. E para esconder os seus defeitos, ele aponta o defeito dos outros, né? E assim vai acontecendo e acontecendo sempre. E isso acontece também na história. Por quê? Porque muitas vezes a história ela é usada como uma ferramenta para legitimar um poder, um governante, né? Um sistema político e assim por diante. E aqui também fala sobre a questão dos lugares históricos, né? Dos locais históricos. Cada local onde vive um grupo, esse local ele acaba sendo marcado por esse grupo. E na história dos grupos sociais, né? Na história das pessoas, sempre acontece alguma coisa que fica marcado, um evento, né? Que fica marcado como um evento importante. Esses eventos eles não acontecem só na imaginação, eles acontecem em lugares físicos, né, em lugares concretos. E muitas vezes os acontecimentos históricos eles estão ligados não somente à narrativa do que aconteceu, mas também ao lugar onde aconteceu. Tá bom? E quando alguma coisa muda nesses lugares históricos, a vida das pessoas que está ligada também a esses lugares acaba consequentemente mudando também. Ok? Vamos seguir aí. Tá dando para entender, pessoal? Sim. 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 Maravilha. Vamos lá. Aqui a gente vem nessa parte aqui do PET, as fontes históricas. A gente tem 4 tipos de fontes históricas, tá bom? Fontes visuais, fontes escritas, fontes orais e a cultura material, tá bom? As fontes históricas, gente, elas são vestígios do passado que são usados pelos historiadores como ingredientes em uma receita. Vamos imaginar que você vai fazer
vai pegar uma receita aqui que todo mundo sabe, fazer um miojo, né? Primeiro você vai ferver a água, e depois você vai colocar o miojo lá, aí você vai esperar 3 minutos, aí você vai colocar o tempero, você vai misturar. Essa é a forma simples. Tem gente que faz mais elaborado, coloca algum legume, né? Coloca alguma carne no meio, né? Existem 1000 formas de se fazer. E assim, da mesma forma que um cozinheiro prepara um prato, tem o historiador que usa as fontes históricas para preparar uma narrativa histórica, tá bom? É a mesma coisa de você ter um copo enchido de água pela metade e coloca 2 pessoas para enxergá-lo. É o mesmo objeto, mas uma pessoa pode enxergá-lo meio cheio, a outra pessoa pode enxergá-lo meio vazio, tá certo? Então, um mesmo objeto, uma mesma fonte histórica, ela pode gerar mais de uma interpretação. Por isso que a gente sempre tem que basear, o trabalho do historiador sempre vai se basear não só em uma fonte histórica, mas no máximo de fontes históricas que estiverem disponíveis, tá bom? E aqui tem os tipos de fontes históricas que pode ser usado pelo historiador. Tem a fonte visual, né, que são as fotografias, as pinturas, os desenhos, os cartões postais. As escritas, que seriam cédulas de identidade, diários, leis, livros, né, algum papiro encontrado, tudo que for escrito, uma fonte escrita, né? As fontes orais, que seriam cantigas, lendas, entrevistas, aquelas histórias, né, que são passadas de geração em geração. E a cultura material, que é formada por brinquedos, móveis, vestimentas, etc. E não só isso, né, pessoal? Uma espada antiga que é achada, as ruínas de uma cidade antiga, né? Tudo aquilo que é material é considerado como uma cultura material, como uma fonte histórica material. Tá bom? Vamos lá. E aqui vem a primeira questão. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Justifique sua resposta. Gente, por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Por quê? Porque as fontes históricas, elas são o que vai direcionar, né, o historiador a descobrir o que aconteceu no passado. E o que eu respondi aqui? Com as fontes históricas é possível estudar o passado e descobrir características dos homens através do tempo. Vocês responderam alguma coisa parecida, mais ou menos assim? Sim. Beleza. Então vamos lá. Sim. Vocês querem mostrar suas respostas ou eu posso passar? Pode passar. Eu queria mostrar a minha. Pode falar, Pedro. Aqui, ó. São importantes os estudos de fontes históricas para compreender o passado. Excelente. É isso aí. É por aí mesmo. Tá certo. Então vamos lá, pessoal. A questão 2. Identifique em sua casa um documento, um objeto ou artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar, isto é, que revele dados, insumos e informações referentes à sua família. O que ele lhe permite contar sobre a sua família? Qual é o valor desse objeto para você ou para seus familiares? Partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelos objetos, reflita sobre a importância e o valor das histórias que podem existir por trás de simples elementos. Oi, Nayara. Nayara, você está aí? Nayara, você está me ouvindo? Ei, gente, é complicado, né? Só colocar aqui, gente.
Então, pessoal, aqui está pedindo para você citar uma fonte histórica da sua casa, uma fonte histórica que pode revelar algum aspecto da vida da sua família, tá bom? E aí você pode escolher qualquer objeto, né? Você pode escolher uma foto, você pode escolher um móvel, uma carta, um documento, uma reportagem, uma peça de roupa, qualquer coisa que tenha uma história, que fez parte da história sua, que fez parte da história de alguém da sua família. Tá bom? Algum objeto que fosse importante assim para vocês, né? E aqui, ó, enfim, qualquer objeto que pode trazer uma carga de memórias que está ligado à história de seus proprietários, né? Vamos imaginar, você foi lá um dia, né, passeou em tal lugar, e nesse lugar você trouxe uma lembrancinha. Essa lembrancinha é uma fonte histórica, né? É uma fonte histórica de um evento que você viveu, que você foi o protagonista, tá bom? Ok? Seguindo adiante aqui. Questão 3. Leia a letra da música a seguir, que pode ser usada como fonte histórica. Uma fonte histórica escrita, né? Vamos lá. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Aí o o, né? E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Então a gente vê aqui, né, que é uma letra de lamento, é uma música de lamento, e vamos ver o que a questão está pedindo. Ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela pode nos revelar sobre o passado? Justifique sua resposta. Pessoal, o que a gente pode estar respondendo aqui? Ó? Essa é uma música de lamento e reflexão que aborda os temas da exploração indígena, da escravidão africana e da inconfidência, ou seja, ela aborda o sofrimento de variados grupos sociais durante o período da colonização. Ok? Vocês responderam alguma coisa parecida com isso? Sim. Alguém quer ler a resposta? Não quero não, professor. Tá bom, deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Vamos lá. Semana 4. O tema: as tradições orais e a valorização da memória. Ok? Seguindo aqui, a gente tem aqui, ó, como a tradição oral contribui para a preservação da memória. Gente, como eu já falei, né? A tradição oral, a fonte oral, seria aquela que é baseada numa entrevista, né? Numa história que é contada, numa lenda que é contada, né? Em alguma coisa assim, geralmente, né? Algum evento, uma história que é passada de geração em geração, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Tá, beleza, tá certo. Aqui o PET ele vai trazer esse esqueminha aqui, ó. Primeiro ele vai trazer o historiador. Ele interpreta as fontes históricas, né? Dentre os tipos de fontes históricas existe a fonte oral, ok? E o que seria essa fonte oral? Ela seria o testemunho transmitido oralmente de uma geração para outra, ok?
E ele tem uma grande importância, esse testemunho, essa fonte oral, por quê? Porque ela ajuda na preservação da memória. E a preservação da memória acaba sendo usada como uma ferramenta, né, e como o fruto do trabalho do historiador. Ok? Vamos lá. E aí vem a questão 1. Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? Uma entrevista seria uma fonte histórica oral, né? Só que a gente não pode considerar uma entrevista uma verdade absoluta, porque nenhum ser humano na Terra ele vai ter consciência de qualquer verdade absoluta. Oi, Nayara. Nayara está entrando toda hora e está saindo. Nayara, você está me ouvindo? Pessoal, tá legal não. Mas vamos lá. O que a gente pode estar respondendo aqui nessa questão, né? Sim, a entrevista ela pode ser uma fonte histórica. No caso, ela se encaixaria como uma fonte oral, né? Entretanto, por ser uma visão de uma determinada pessoa, ela não deve ser considerada como verdade absoluta, pois deve ser comparada e complementada por outras fontes históricas, ok? Toda fonte histórica ela deve ser comparada com outra fonte histórica, tá bom? Ah, professor, mas vamos imaginar, em tal período só tem uma fonte histórica. Acontece, né? Tem certos períodos, por exemplo, o período homérico da Grécia Antiga, as únicas fontes históricas que se tem assim, ó, escritas, né, mais concretas assim desse período, seriam a Ilíada e a Odisseia, né, os dois livros escritos pelo Homero, né? Aí quer dizer que a gente só tem essa base de confirmação? Não, a gente também pode estudar as fontes históricas dos povos que viviam ao redor, né, da Grécia, que viviam próximo da Grécia, que tiveram contato com a Grécia nesse período, tá bom? Alguma forma sempre tem, algum jeito sempre tem da gente comparar e colocar uma fonte histórica à prova, tá bom? Aqui a questão 2. A história se faz com documentos escritos, quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análises de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Ok? Então isso aqui é uma forma meio que poética, né, de se descrever a funcionalidade que a fonte histórica tem no trabalho do historiador. E aí vem a questão. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas, letra A, registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada. Verdade, né? Essa seria a verdadeira. A gente viu que as fontes históricas elas se apresentam das mais variadas formas, né? E que elas são representações, né? Elas são marcos, são vestígios das sociedades humanas no tempo, ok? Passando aqui adiante. Vocês acertaram essa questão aqui? Nas atividades de vocês? Fala, pessoal, vamos? Participem. Oi? Vocês acertaram essa questão aqui? Sim. Peraí, deixa. Uhum. Posso passar adiante? Pode. Sim. Beleza, então vamos lá. A questão 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que constrói, tudo o que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele.
E aí vem a questão. As fontes históricas são A. Representações das mudanças geográficas que ocorreram no mundo? Não, né, pessoal? Por mais que elas possam representar alguma mudança geográfica, né? Vamos imaginar uma fronteira, um país que existia antigamente não existe mais, né? Essas mudanças geográficas podem ser representadas nas fontes históricas, porém, essa não é a única função delas, né? Isso não pode ser usado como uma definição abrangente do que seria uma fonte histórica. A letra B. Documentações apenas escritas, deixadas por antepassados. Também não, né, pessoal? Durante muito tempo, acreditava-se que a fonte histórica só podia ser uma fonte escrita, né? Por isso que a pré-história é chamada de pré-história, porque durante a pré-história ainda não existia a escrita. Mas, hoje em dia, essa ideia ela não é mais usada, tá certo? Porque tudo pode se tornar, tudo que foi feito, que foi produzido pelo homem, que passou, né, pela vivência do homem, pode ser usado como fonte histórica. Eu falo homem, gente, no sentido de espécie, tá bom? Não é no sentido de masculino, não. Então vamos lá. Elas são entendidas como registro de uma única versão da história. Também não, né, pessoal? Cada grupo, cada pessoa tem a sua visão de mundo, né? E como todo mundo pode produzir uma fonte histórica, as fontes históricas elas também vão trazer versões diferentes, né, do que aconteceu, versões diferentes da história, beleza? E a letra D, elas são utilizadas como evidências do passado humano. Aí sim, essa está correta, né? Porque de fato a fonte histórica ela é uma evidência, ela é um vestígio, né, do que aconteceu no passado. Beleza? Vocês acertaram essa questão aí? Sim. Beleza. Sim. Então, tá bom. Então vamos lá. Questão 4. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Griotes, os contadores de história da África Antiga. Até hoje, os griotes seguem seu papel de guardiões da tradição. E aí vem o texto. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo que, hoje em dia, a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Eles sendo, né, os griotes, eles são hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. E aí vem a questão. A partir do texto, apresente as contribuições dos griotes para a história da África. Pessoal, essa questão aqui eu vi que alguns alunos cometeram alguns erros, tá bom? Porque está perguntando aqui as contribuições dos griotes para a história da África, tá bom? Contribuições para a história da África. Não está perguntando o que os griotes faziam, porque aqui no texto fala, né? Eles falam que eles eram contadores de história, mensageiros oficiais, guardiões das tradições milenares, né? Então, assim, está perguntando qual que é a contribuição deles para a história da África. O que vocês podem estar respondendo aí, pessoal? Os griotes ajudam a contar a história do seu continente africano, passando seu conhecimento de geração em geração através da história oral. Ou seja, mesmo sem escrita, a história acaba sendo preservada através das histórias que são passadas, né? Das historinhas que são passadas, né? Dos mitos, das lendas, que são passadas de geração para geração. Ok? Aqui a gente chegou ao final, né, da correção da semana 1, 2, 3 e 4. E agora vamos começar aqui, ó, um pouco do tema da semana 1 do PET complementar, tá bom? Eu vou só fechar aqui para poder abrir o documento aqui da
dessa semana. Sobre as correções que a gente fez aqui, ó, das semanas 1, 2, 3 e 4, ficaram alguma dúvida? Não. Não. Vocês conseguiram entender tudo certinho, pessoal? Sim. Sim. Então Sim. tá bom. Sim. Então eu fico mais tranquilo. Vamos lá. Vou colocar para apresentar aqui. Tá todo mundo vendo o slide aí? Sim. Sim. Tá bom. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Pessoal, eu peço que quem não estiver conversando, por favor, desligue o som, tá bom? Enquanto a gente estiver aqui. Eu já falei com vocês... Gabriel? Não, tá saindo não, Gabriel. Sua voz não tá saindo não. Você falou aí no chat, né? Pessoal, já falei com vocês do meu canal no YouTube? Sim. Beleza, então. Eu tô postando as aulas lá, tá? Caso alguém perca, vocês podem ir acompanhando lá. Tá bom. Então vamos lá. A primeira semana do PET complementar, ela vai abordar esse tema aqui, ó, a percepção do homem no tempo, ok? Vamos avançar aqui. A cultura e a história. Segundo Pascal, saber-se imortal é ser mais nobre do que todo o universo. O que será que Pascal queria dizer com essa frase? Saber-se imortal é ser mais nobre que todo o universo. O que vocês acham? Quem tem uma opinião, fala. Quem não tem opinião, fala assim, eu não sei, professor. Eu não sei. Eu não sei. Beleza, isso aí, participa. Mesmo que não esteja sabendo de nada, é importante participar. Tá bom? Tá bom. Gente, Pascal está querendo dizer o seguinte: todo ser humano morre, tá bom? E justamente por a nossa vida ter um fim, que ela acaba sendo valiosa, né? Porque imagina, se a gente vivesse para sempre, qual que seria o valor, qual que seria o significado da gente viver um dia, depois viver outro dia? Qual que seria o valor das nossas ações, né? Por que a gente pensaria em deixar algo para o futuro se a gente vai estar no futuro? A gente pensa e a gente produz história, a gente produz cultura, a gente produz costumes, né? Formas de enxergar o mundo e passa essas formas para nossos filhos, para nossos netos, né? Recebe essas formas dos nossos pais, justamente por esse fato crucial. Todo ser humano morre, né? E por isso ele procura se eternizar através da cultura, ok? A relação do homem com a história passa intimamente pela sua cultura e pela sua noção de imortalidade, ok? Então, a nossa visão da história, ela tem muita influência da nossa cultura, né? E a nossa cultura, ela também tem relação com a nossa mortalidade e a forma como a gente enxerga a mortalidade, tá bom? Porque cada grupo tem a sua visão sobre a mortalidade. Tem grupos que acreditam na vida após a morte, tem grupos que acreditam que morreu e que depois da morte não acontece nada. Tem grupos que pensam que após a morte você entra num descanso até o chamado do juízo final, né? E assim existem infinitas formas de se encarar a morte. E essas formas de se encarar a morte também influenciam a nossa cultura em vida, tá bom? A cultura é uma forma do homem dar sentido à sua existência finita. A gente cria cultura, né, justamente para a gente tentar dar um sentido no porquê que a gente está aqui. Qual que é o sentido da vida? Por que a gente está na Terra, né? Então, essas são questões que a gente acaba tentando responder usando a cultura, tá bom? Vamos seguir aí.
a visão histórica e a cultura. Pessoal, aqui eu trouxe, né, 2 calendários aqui para a gente ter uma visão, tá certo? Sobre eles. Vamos ler aqui os tópicos e depois fazer uma análise aqui, ó, sobre essas formas de prosseguimento do tempo, né? Não é calendário não, formas de prosseguimento do tempo. Vamos lá. Visão histórica e a cultura. É correto afirmar que a visão histórica de determinadas sociedades se difere de acordo com a cultura em que elas estão inseridas, né? A gente sempre enxerga o mundo sobre uma lente, a lente da nossa cultura, a lente que nos é ensinada, né, de como o mundo é, de como o mundo funciona, ok? A nossa lente cultural. E o segundo tópico. Para exemplificar essa relação entre a perspectiva histórica, né, a nossa visão da história, e a cultura, essa relação entre a nossa visão da história e a cultura, podemos, por exemplo, analisar paralelamente as concepções de tempo das culturas greco-romana, que os greco-romanos, né, a cultura clássica, eles acreditavam no tempo cíclico, e das culturas judaico-cristãs. Nós somos a cultura judaico-cristã, né? A gente tem na Bíblia o Velho Testamento, né, o Testamento judeu, e tem o Novo Testamento, que seria o Testamento cristão, né? Então nós somos a cultura judaico-cristã, ok? Que acredita no tempo linear. O que acontece, pessoal? Para os greco-romanos, o tempo ele era cíclico. Ele não caminhava do passado para o futuro até chegar a um fim. Eles achavam que acontecia sempre do tempo ele viver um ciclo, né? E que esse ciclo ele começava de uma forma e ele terminava de outra, dando lugar, né, a uma nova experiência, uma nova coisa, mas sempre seguindo esse caminho cíclico, né? Sempre em círculos. E eu pergunto aqui para vocês aqui, ó, se a gente fosse falar em tempo cíclico, em medição de tempo cíclico e medição de tempo linear, qual dessas duas imagens seria o tempo cíclico? Pessoal, se não sabe, o que é que vocês falam? Oi. Eu não sei. Isso. Se não sabe, fala não sei. Mas Não sei. Beleza. Também não. Não sei. Mas não fica em silêncio, não. Tempo cíclico seria aquele que fecha um ciclo, né? Vamos imaginar essa imagem aqui, ó, a primeira. Né? Aqui a gente tem os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fechou o ciclo e vai começar de novo janeiro, né? E vai sendo sempre esse ciclo, gente. Isso aqui, ó, seria uma representação de tempo cíclico, né? Ele segue um ciclo. Aqui embaixo seria uma representação de tempo linear. A gente tem aqui no primeiro ponto a criação, né? Depois a gente tem o conceito de passado, a gente tem o conceito de presente, né? Em cinza, que essa parte cinza depois da criação seriam os eventos, né? Os eventos do passado e do presente que aconteceram, que estão acontecendo. E em preto aqui, ó, a gente tem os eventos do futuro, né? Que vão desembocar no quê? Num fim, que seria o juízo final. Essa visão de tempo aqui, ó, não seria uma visão cíclica, seria uma visão linear. Por quê? Ela tem início e tem fim. Deu para entender? Sim. Sim, Sim. Então, beleza. mais ou menos. É meio complicadinho, né? Mas a ideia é essa. Tempo cíclico, ele começa em um ponto e termina em um ponto, só que de uma forma diferente, né? E o tempo linear, ele tem um início e ele não volta para o mesmo ponto. Ele segue em frente até chegar ao fim. Tempo linear tem início e fim. Tempo cíclico, ele segue um ciclo. É mais ou menos isso. Tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Opa. Aqui tem duas definições aqui do tempo cíclico e do tempo linear. O tempo cíclico seria a ideia de eterno retorno, né? Todo fim é um novo começo. É mais comum aos mitos, tá bom? Os mitos
da mitologia. Geralmente acontece muito essa visão do tempo cíclico, ok? E o tempo linear? O tempo linear, ele é uma influência judaico-cristã, né, na nossa cultura. Ele acredita que o tempo tem um começo, um meio e um fim, ok? Seguindo aqui. E como eu tinha falado, gente, a cultura, a produção cultural, toda ela tem o objetivo de quê? De tentar nos eternizar, tentar fazer a gente transpor a nossos limites. Porque ninguém vai viver 200, 300 anos, né? Tem gente que consegue viver lá uns 120 anos, né? Raros os casos. Tem gente que vive bastante, mas assim, 2 séculos ninguém vive, né? Mas assim, a gente estuda na história a experiência, a vida, né, de personagens que viveram há séculos atrás, né? Personagens que já morreram há séculos, né? E por que que a gente estuda isso, gente? Por que que a história é tão importante? Porque o ser humano, ele tem esse instinto de vencer a morte, de vencer o seu limite, de vencer a mortalidade, entende? E nesse sentido, eu trouxe as falas aqui, ó, de um personagem, um exemplo aqui de um personagem do livro do Homero, a Ilíada, tá certo? Que é o personagem Aquiles. Quem que é o Aquiles? Aquiles, ele é o filho de um cara chamado Peleu, na Grécia Antiga, né? Na mitologia antiga. Ele era filho de um guerreiro chamado Peleu, com uma deusa do oceano, certo? E nasceu Aquiles. E Aquiles, ele era um excelente guerreiro, ele era muito poderoso, muito forte. Ninguém era tão forte quanto ele. Ele era, sabe, ele tinha uma estatura assim de guerreiro mesmo. Ele era assim o guerreiro mais forte, mais reconhecido, mais famoso das terras da Grécia, sabe? E ele viveu na época da Guerra de Troia. E ele foi chamado para lutar na Guerra de Troia. Só que quando ele foi para a Guerra de Troia, a mãe dele avisou, a deusa do oceano avisou ele, falou: se você for para a Guerra de Troia, você vai ser lembrado para sempre. Sempre vão lembrar do seu nome, mas você não vai voltar da guerra vivo, você vai morrer na guerra. Sempre vão lembrar de você, você vai virar um personagem eterno na história, mas você vai morrer jovem, vai morrer na guerra. Mas se você ficar, você vai viver por muitos anos, você vai ter uma velhice longa, né? Mas quando você morrer, seus netos vão chorar a sua morte, seus bisnetos vão se lembrar de você, seus tataranetos vão lembrar do seu nome, mas daí por diante você vai ser esquecido por completo. Ninguém mais vai lembrar de você, seu nome vai sumir na história. E ele preferiu morrer jovem, né? E ter o seu nome marcado na história, porque ele pensava que, sendo lembrado, de certa forma ele estaria vencendo a morte. E aqui eu trouxe algumas passagens aqui, ó. Por exemplo, teve uma passagem que os gregos, o Aquiles estava lutando do lado dos gregos. Que os gregos estavam perdendo muitas batalhas para os troianos. E aí chega alguém e fala para Aquiles: Aquiles, por favor, vamos embora, vamos entrar nos navios, vamos voltar para a Grécia, né? Essa guerra a gente não pode vencer. E Aquiles respondeu: por isso seu nome nunca será lembrado, porque ele queria fugir da batalha, né? E Aquiles preferia morrer de uma forma heróica e ser lembrado na história do que acabar sendo esquecido. Aqui uma outra passagem do filme de Troia: os deuses nos invejam, uma fala do Aquiles também. Os deuses nos invejam, eles nos invejam porque somos mortais, porque a qualquer momento pode ser o nosso último momento. Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Você nunca vai ser tão bonita quanto você é agora. Nós nunca mais estaremos aqui novamente. E aquela última passagem do Homero: embora ausente, Aquiles estava sempre presente. Ou seja, mesmo ausente, mesmo morto, a memória dele viveu pela eternidade. Vocês têm algum comentário? Por que ele morreu? Ele morreu com uma flechada no tornozelo.
Já ouviu falar no calcanhar de Aquiles? Aham, eu já. Então, Eu não. ele morreu com uma flechada no calcanhar, uma flechada no tornozelo. Então, como que ele morreu essa flechada no calcanhar é longe dos outros órgãos que importa? Então, aí é uma questão de... Como é que eu vou te explicar? Ô, É meio que um... professor, Oi, pode falar. eu tinha visto um vídeo lá explicando que quando o coisa lá nasceu, ele teve algum problema na perna que deixou a perna dele fraca, eu acho. Eu acho que é o Ulisses que você está falando. O Ulisses, ele era coxo mesmo. Ele tinha um problema na perna. Mas é porque numa caçada a um javali, ele acabou sendo atacado pelo javali e acabou deixando até uma cicatriz na perna que ele andava manco. Ah, tá. Respondendo aqui, ó, sobre como que o Aquiles morreu com o calcanhar, é porque, lembra que eu falei que ele era um guerreiro muito poderoso? Então, todos os outros guerreiros, né, todos os outros homens estavam aos pés dele, né? Qualquer um que entrasse em batalha contra o Aquiles ia acabar sendo esmagado pelo calcanhar dele, sabe? Então, de certa forma, o calcanhar dele, que representava a força dele, também era a parte mais fraca dele, né? Assim, é um símbolo, é uma analogia, é uma interpretação minha também, assim. Não sei se deu para entender. Pessoal, nossa aula vai acabar em 2 minutos. Eu vou terminar aqui, ó, só com essa frase aqui, ó. Portanto, a história é construída pela temporalidade humana como um meio de transcender aos próprios limites existenciais, né? A gente tem uma existência limitada, nossa existência em algum momento ela vai acabar, né? Mas a história, ela tá aí justamente para dar a gente uma visão mais ampla, né, do que o ser humano está fazendo na Terra, né? Vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Deu para entender legal tudo que foi falado aqui? Sim. Então valeu, pessoal, até a próxima aula, tá bom? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau, beijão. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.